Olá, queridos, graça e paz. Vamos continuar a nossa reflexão sobre a carta aos Romanos e vamos ler o capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse versículo é muito importante na data de hoje, já que hoje comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero afixava as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, lutando contra as heresias da Igreja Romana, que tratava a salvação a partir das indulgências. Pois foi a partir deste versículo que Lutero abriu a sua mente e o seu coração para a doutrina da graça, base da Reforma Protestante. Então vejamos o que esse texto nos diz. Vamos separar em duas partes. A primeira diz assim: porque nele a justiça de Deus é revelada. Para entendermos esse nele, precisamos voltar ao versículo anterior, que diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Logo, esse nele se refere ao Evangelho. E o Evangelho, que está no versículo 16, Paulo disse para a gente que era o poder de Deus para a salvação. E aqui no versículo 17, Paulo diz que nesse mesmo Evangelho, a justiça de Deus é revelada. Justiça e salvação andam juntas. E não é só na época de Paulo. Se voltarmos ao Antigo Testamento, veremos isso. No Salmo 98, no versículo 2, diz assim: O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. E ainda em Isaías, capítulo 56, versículo 1, parte B, que diz: Porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Então vemos que salvação e justiça caminham juntos. Precisamos entender que essa justiça falada aqui não é a justiça como um atributo de Deus, o atributo da retidão. Não, aqui está falando de uma justiça que provém de Deus, que tem origem em Deus e que tem como objetivo a nós seres humanos. E essa justiça, ela não nos pune, como pensavam os antigos e os romanos na época de Lutero, mas ao contrário, ela nos absolve e ela nos salva. Por isso que a justiça e a salvação andam juntos. E a segunda parte do versículo diz: de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui Paulo faz uma citação de Abacuque, no capítulo 2, versículo 4. E aqui nós vemos que o justo viverá pela fé pode ser o justo obterá vida pela fé ou o justo viverá a sua vida pela fé. Tanto uma quanto outra começa na fé e termina na fé. Bom, queridos, à luz dessas informações, precisamos entender sobre a nossa realidade, sobre o que isso tem a ver conosco. Bom, a justiça de Deus foi revelada pelo Evangelho em nosso favor. E nós obtemos essa justiça sem nenhum mérito nosso, a partir da fé. E assim como Paulo escreveu aos Romanos, e Abacuque escreveu também, nós, que somos justos, não pelas nossas obras, mas porque a justiça de Deus veio em nosso favor, também viveremos pela fé. Exercite a sua fé, viva pela fé e obtenha a sua vida pela fé. Que Deus os abençoe.